Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar fundo nos últimos dados sobre saúde pública e alguns alertas ambientais importantes também. Tudo com base naqueles relatórios de situação epidemiológica, os CITREPs, que cobrem até a semana 36 de 2025. Então a gente está usando aqui esses relatórios técnicos, sabe? Focando bastante no Brasil, mas sempre com um olho no que está rolando lá fora também. A missão aqui é tentar destrinchar esses números, essas informações, para a gente entender o cenário atual. O que está circulando mais? Onde é que estão os maiores riscos? O que realmente importa saber agora? Ok, vamos lá, vamos desempacotar isso. Começando pelas doenças respiratórias, direto do Distrito Federal. Na semana epidemiológica 35, olha só, teve um salto nos atendimentos por síndrome gripal, lá na atenção primária. Nos postos de saúde, né? Na PS. Isso na PS, foram quase 7 mil consultas, deu mais de 9,35% do total de atendimentos. Isso acende um sinal amarelo, não acha? Com certeza. Pode ser um prenúncio, sim. Talvez de mais gente precisando de hospital nas próximas semanas. Exato. E reforça aquela mensagem de sempre, né? Procurar o posto cedo, manter os cuidados básicos, vacina em dia. Exatamente. E olha, esses relatórios trazem um ponto de atenção bem crítico sobre a nossa capacidade de monitorar isso aí. Metade das unidades sentinela lá no DF, que são chave para vigiar os vírus da gripe, né, não coletou o número mínimo de amostras que o Ministério da Saúde recomenda. Que são, assim, 5 por semana. Só isso. Só 5? Metade das unidades coletando só 5 amostras? Caramba, isso é preocupante mesmo. Muito preocupante. Fica difícil ter um retrato fiel da situação desse jeito, né? Como é que a gente vai saber o que está realmente circulando? Ou detectar um surto novo mais rápido? Precisamente. Essa falha na coleta, ela compromete a agilidade da resposta, sabe? E a nossa compreensão do que está causando esses quadros gripais. É um elo fraco ali na vigilância que precisa ser fortalecido, urgentemente, para não sermos pegos de surpresa depois. Entendi. Agora, vamos ampliar um pouco o foco. Olhar para o Brasil todo e para a Síndrome Respiratória Aguda Grave, a SRAG. Os dados consolidados das semanas 33 a 35 mostram 2.850 casos confirmados. E olha só a divisão dos vírus detectados. Rinovírus está na frente, com 43% dos casos. Depois vem o vírus sincicial respiratório, o VSR, com 21%. E aí o SARS-CoV-2, com 14%. Mas aqui tem um ponto crucial que esses números revelam quando a gente olha mais de perto. Se a gente analisar os óbitos por SRG, nesse mesmo período, foram 72 óbitos registrados, o cenário muda completamente. O SARS-CoV-2, que era o terceiro em número de casos, ele foi associado a quase metade das mortes, 46%. Nossa. Quase metade. Sim. Aí vem o rinovírus, que causou mais infecção geral, né? Mas respondeu por 18% dos óbitos. E o VSR por 11%. Puxa vida. Então, mesmo circulando menos que o rinovírus nos casos gerais, a Covid-19 ela continua sendo a principal causa de morte entre os casos graves de SRG que são notificados. Isso muda bastante a percepção, né? Não é só a quantidade de infecção, é o impacto na gravidade. Mostra que o SARS-CoV-2 ainda exige muita atenção. Sem dúvida nenhuma. Demonstre que a letalidade do SARS-CoV-2 entre quem é hospitalizado por SRAG continua alta, mesmo que outros vírus sejam mais prevalentes nas síndromes gripais mais leves ou nos casos gerais de SRAG. É um lembrete importante da severidade que esse vírus ainda pode causar, né? Especialmente nos grupos mais vulneráveis. E essa SRAG, ela não se comporta igual no Brasil inteiro, certo? Os dados das semanas anteriores, ali da 28 a 35, mostram um mapa bem heterogêneo. Estados do norte, como Roraima, por exemplo, estavam com níveis altíssimos de incidência. Já muitos estados do centro-oeste e do sul numa faixa mais moderada e o nordeste, parte sudeste, num risco intermediário. Exato. É como se a gente tivesse múltiplos Brasis epidemiológicos, sabe? Convivendo ao mesmo tempo.
E essa diversidade regional é um desafio enorme para a gestão da saúde pública. Compreender essas nuances é vital para alocar recursos de forma inteligente, para intensificar a vigilância onde o cenário está mais crítico e preparar os hospitais, né? Porque as ondas de internação, elas não chegam ao mesmo tempo, nem com a mesma força em todo lugar. Faz todo sentido. E ainda sobre SRAG tem um último dado interessante que os relatórios trazem. A questão da idade. A incidência, ou seja, o número de novos casos, é bem maior em crianças pequenas, né? Menores de 2 anos. Sim, muito maior. Mas a mortalidade, ela bate mais forte nos idosos, acima de 65 anos. Sim, que esse padrão é bem conhecido. As crianças pequenas, elas adoecem mais frequentemente com quadros que se encaixam na definição de SAG, muitas vezes pelo VSR, por exemplo, mas geralmente elas se recuperam. Já os idosos, embora possam adoecer proporcionalmente menos, o risco deles desenvolverem complicações graves, fatais, é muito maior quando contraem esses vírus respiratórios, incluindo o SARS-CoV-2, claro. Isso exige estratégias de prevenção e cuidado diferentes para cada faixa etária, né? Ok. Vamos mudar o foco agora. Saindo um pouco das respiratórias e entrando no universo das arboviroses. Aquelas transmitidas por mosquitos. Nas últimas 3 semanas analisadas, da 32 a 34, foram quase 22 mil casos prováveis de dengue no Brasil. Quase 22 mil? É. O Espírito Santo continua lá na frente em incidência, 35 casos por 100 mil habitantes. Depois vem Acre, Goiás, Rio Grande do Norte e Alagoas. E tivemos 3 óbitos nesse período também. Um no Mato Grosso, um no Rio e um no Piauí. E para chikungunya, no mesmo período, quase 2 mil casos prováveis. Aí o destaque na incidência foi o Mato Grosso do Sul. Quase 13 casos por 100 mil habitantes. Mato Grosso do Sul, né? Isso. Seguido por Alagoas e Rio Grande do Norte. O que esses números dizem para a gente sobre a situação atual? Continuamos com os mesmos hotspots de sempre ou a geografia do risco está mudando? Boa pergunta. Olha, a persistência da dengue com incidência alta no Espírito Santo, por exemplo, isso sugere que o controle do vetor, do Aedes aegypti, continua sendo um desafio grande lá, né? Talvez intensificado por fatores locais, climáticos, enfim. E o destaque do Mato Grosso do Sul para chikungunya também sinaliza uma área de transmissão ativa que demanda atenção contínua. Não me parece que houve uma mudança radical na geografia geral do risco, sabe? Mas sim a confirmação de que certas áreas ainda concentram a maior parte da carga dessas doenças. E isso exige ações focadas, sustentadas. Entendido. E tem também a febre do Oropoche. Até o comecinho de setembro, o Brasil já tinha quase 12 mil casos em 2025. Um aumentozinho pequeno na última atualização. 12 mil casos? É. Os estados campeões são Espírito Santo, com mais de 6 mil, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Ceará. Mas o comportamento dessa doença ao longo do ano parece diferente, né? Não é como dengue e chikungunya que circulam mais o tempo todo. Sim, bem diferente. A análise da distribuição no tempo mostra um pico muito intenso da Oropoche logo no começo do ano, lá na 3ª semana epidemiológica, CE3. Foram mais de 1.000 casos naquela semana. Depois, a gente viu uma tendência geral de queda, teve umas oscilações ali, tipo um aumento na CE14, mas a partir da CE20 a queda foi bem acentuada. Chegou perto de 0 casos na CE30. Quase zero. Quase zero, aí teve um pequeno retorno agora na CE31, CE32. Mas com poucos casos, 36, depois 11, bem discreto. Interessante esse padrão. Quase como se fosse uma temporada bem definida ali no começo do ano. Será que foi um surto que se esgotou ou a gente pode esperar que ela volte com força em 2026? Essa é a grande questão, né? Esse comportamento sugere um padrão sazonal forte, talvez concentrado ali no primeiro trimestre. Ou pode ser o fim de um surto específico mesmo. Pode estar ligado a fatores climáticos que favorecem o vetor, que é outro mosquito, o culicoides, né, o maruim, borrachudo, ou pode ser o próprio ciclo de transmissão na população.
A gente precisa monitorar de perto nos próximos anos para ver se esse padrão se repete e entender melhor a dinâmica dessa febre. Certo. Agora vamos dar uma passada rápida por outras doenças infecciosas que também merecem atenção, começando pela Mpox. Globalmente, até a semana 35, já são mais de 34 mil casos e quase 150 óbitos em 2025. Os países mais afetados continuam sendo a República Democrática do Congo, a RDC, Uganda e Burundi. E olhando mais de perto para a África, a situação na RDC é particularmente complexa. São mais de 16 mil casos, 41 óbitos, e tem a circulação de diferentes clados do vírus lá, o IA e o IB. E o que é epidemiologicamente relevante é que o clado IB, que foi detectado lá, ele tem sido associado a uma maior letalidade. Isso talvez explique porque Serra Leoa, por exemplo, mesmo com menos casos, uns 5.200, registra o maior número de óbitos, 56. Mostra como variantes diferentes do mesmo vírus podem ter impactos bem distintos. Faz sentido. Mudando para a febre amarela. Na Colômbia, a situação em 2025 é preocupante. Até a semana 36, foram 109 casos confirmados e 44 óbitos. É uma letalidade alta. Muito alta. A maioria esmagadora em zona rural, afetando principalmente agricultores. Mas o grande alerta recente vem aqui do Brasil, né? De Goiás. Exatamente. E é um alerta que, olha, não pode ser ignorado de jeito nenhum. Foi confirmada a circulação do vírus da febre amarela em primatas não humanos, em macacos, lá em Abadia de Goiás. Foi o primeiro caso confirmado em macacos na região metropolitana de Goiânia em 8 anos. 8 anos? Nossa. Isso é um sinalizador importantíssimo. Os macacos, eles não transmitem a doença pra gente, claro, mas eles são sentinelas. A morte deles indica que o vírus está ativo na mata. Está circulando entre os mosquitos silvestres, aimagogos, sabetes, e pode sim chegar às pessoas não vacinadas que frequentam essas áreas. É um risco real. Alerta máximo mesmo. Macacos morrendo por febre amarela, tão perto de áreas urbanas. E a gente ainda tem a memória bem fresca daquele surto enorme que tivemos entre 2016 e 2018. Exato. E a cobertura vacinal ainda está abaixo dos 95% que são recomendados, principalmente nessas áreas rurais do centro-oeste, ali vizinhas ao DF. É crucial reforçar isso. A vacina é gratuita no SUS, é segura e protege por toda a vida. Quem vive ou vai para essas áreas de risco e não está vacinado, ou não lembra se tomou, olha, precisa procurar um posto de saúde urgentemente. É a principal barreira que a gente tem. E essa detecção nos primatas funciona como um aviso prévio, né? Nos dá uma janela de oportunidade para intensificar a vacinação e a vigilância antes que os casos humanos comecem a aparecer. Falando em vacinação, vamos olhar para o sarampo. Nas Américas, até a semana 36, mais de 10.800 casos em 2025. Um aumento de quase 4% em relação à semana anterior. Canadá, México e Estados Unidos liderando. O Brasil registrou 22 casos. O que chama atenção nesses números do sarampo? Olha, o que salta aos olhos assim, consistentemente, é a altíssima proporção de casos ocorrendo em pessoas não vacinadas ou que não têm histórico vacinal conhecido. No Canadá, 88%. Nos Estados Unidos, 92%. É muita gente. 92%? Sim. E nos Estados Unidos, 12% dos casos precisaram de hospitalização, principalmente crianças pequenas. E no México, que tem o maior número de óbitos, 17, a situação também é bem séria. É impressionante. E frustrante, né? Ver o retorno de uma doença como o sarampo, que a gente tem vacina eficaz há décadas, justamente por falhas na cobertura vacinal. Exato. Mostra o impacto direto da hesitação vacinal ou, enfim, das dificuldades de acesso também. Exatamente. Ressalta a importância crítica da imunização, não só individual, mas coletiva, para manter a chamada imunidade de rebanho e proteger quem não pode ser vacinado. Levanta questões importantes sobre comunicação, confiança na ciência, acesso aos serviços de saúde, tudo isso.
E na mesma linha de doenças preveníveis por vacina, temos a coqueluche, a pertussis. No Peru, a situação é bem grave, especialmente num departamento chamado Loreto. Mais de 1.600 casos e 28 dos 30 óbitos do país concentrados lá. Incidência e mortalidade altíssimas. Nossa! E no México, também, mais de 1.300 casos confirmados este ano. O caso de Loreto, no Peru, é particularmente trágico. Ilustra bem como surtos de coqueluche podem ser devastadores em populações com baixa cobertura vacinal, afetando principalmente bebês muito pequenos que ainda não completaram o esquema de vacinação. É muito triste. Para fechar esse bloco de doenças, uma nota rápida sobre influenza aviária de alta patogenicidade, a IAP, no Brasil. A boa notícia é que não há focos ativos ou em investigação no momento. Tivemos 19 focos em aves em 2025, um pouquinho mais que os 15 de 2024. Mas a situação parece controlada por hora. Que bom! Embora o risco classificado no relatório seja nível 4, o que indica que a vigilância precisa ser constante, porque envolve potenciais riscos a humanos, animais domésticos de produção. Certo. Agora vamos tentar conectar tudo isso com os alertas ambientais recentes. O IMET emitiu um aviso de baixa umidade do ar para o centro-oeste a partir de 5 de setembro. A umidade variando ali entre 20% e 30%. O aviso classifica como baixo risco para incêndios e saúde, mas a gente sabe que esse tempo seco traz desconforto e pode piorar quadros respiratórios. Certo? Sem dúvida. Ressecamento de pele, olhos, nariz, garganta, tudo isso piora com umidade baixa. As recomendações básicas a gente já sabe: beber muito líquido, evitar esforço físico, sol nos horários mais críticos. Mas para a vigilância em saúde, o papel vai além disso, inclui alertar a população, monitorar os grupos mais vulneráveis, idosos, crianças, pessoas com doenças crônicas, orientar escolas e locais de trabalho sobre pausas e, um ponto crucial, articular com defesa civil e bombeiros no combate a queimadas, porque as queimadas são um desastre para a qualidade do ar nesse cenário de secura. E falando em queimadas, os dados de risco e focos ativos são de tirar o fôlego, infelizmente. No dia 4 de setembro, as áreas de maior risco estavam concentradas em São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso. E o número de focos de fogo? Mais de 10 mil em agosto. E só nos primeiros 4 dias de setembro já eram mais de 2 mil focos no país. É muita coisa. É um número alarmante, realmente. Em setembro, até o dia 4, Maranhão e Minas Gerais lideravam os registros de fogo e o bioma mais castigado foi o Cerrado, quase metade, 47% dos focos. Seguido pela Amazônia, com quase 29%, e a Mata Atlântica, com quase 16%. A conexão entre a baixa umidade, o tempo seco e a proliferação desses incêndios e queimadas é direta, cria um ciclo muito perigoso. Exato. Essa combinação de tempo seco e fogo não só destrói a vegetação, mas joga uma quantidade enorme de poluentes no ar. Isso afeta a saúde respiratória de milhões de pessoas. Justamente num período em que a gente já viu que vírus como rinovírus, SARS-CoV-2 estão circulando e causando problemas. É um ciclo vicioso, perigoso mesmo. Perfeitamente colocado. A saúde ambiental e a saúde humana estão, intrinsecamente ligadas. Não tem como separar. Queimadas pioram a qualidade do ar, que agrava doenças respiratórias, que sobrecarregam o sistema de saúde, que já está lidando com a circulação de vários vírus. É um efeito cascata claro.